Nesta aula de Fisiologia do Sistema Respiratório, nós vamos entender um pouco da divisão anátomo-funcional do sistema respiratório, os princípios que regem, então, a mecânica ventilatória, permitindo o influxo e o efluxo de ar através do sistema pulmonar. Além disso, vamos buscar entender de que maneira ocorrem as trocas gasosas, como também o transporte dos gases pela circulação, assim como os mecanismos que regem o controle da respiração. Dentre algumas das funções relacionadas com o sistema respiratório estão as trocas gasosas, então permitindo eliminar o excesso de CO2, de gás carbônico produzido pelo metabolismo do nosso organismo, e também reoxigenando o sangue venoso, formando então o sangue arterial. Além disso, nós temos o controle do pH, auxiliado junto com o sistema renal, favorecendo então a manutenção do pH sanguíneo, o processo de fonação e também a manutenção da temperatura corporal. Lembrando que através da ventilação nós temos perda de calor. E assim os componentes da via respiratória, do sistema respiratório como um todo, são divididos em vias aéreas de condução e vias aéreas de troca. Os componentes das vias aéreas de condução são então a cavidade oral, a faringe, a laringe. Posteriormente, então, nós temos a traqueia, que se bifurca nos brônquios principais, direito e esquerdo, e os quais sofrem gradualmente ramificações, cerca de aproximadamente 23 ramificações, até a formação dos bronquíolos terminais, que são as estruturas, então, terminais de condução. Nesses bronquíolos terminais, nós temos, então, a formação, o brotamento das estruturas que nós chamamos de alvéolos, que são as estruturas que permitem, então, a troca entre o ar inspirado, o ar alveolar, com o sangue que está passando pelos capilares que envolvem, então, essas estruturas, os alvéolos. E nós temos, então, parte das vias aéreas de condução, como, por exemplo, a traqueia, os brônquios e os bronquíolos, como também o parênquima pulmonar, todo o tecido pulmonar, internalizado dentro da caixa torácica. Então, vejam que a caixa torácica é formada pelo tecido ósseo, pelas costelas, o externo, e na porção posterior, pelos ossos, então, que estão formando a coluna vertebral. E nós temos, então, associado a esse tecido ósseo os músculos, tanto músculos da inspiração como os músculos da expiração. Dentre os músculos da inspiração, nós temos o diafragma como o principal músculo inspiratório e os intercostais externos, sendo então musculatura inspiratória. Nós temos também auxiliando na inspiração os escalenos e também o esternocleidomastoide. Essa musculatura inspiratória, ela é estimulada a se contrair no momento da inspiração. Quando nós temos a contração dessa musculatura, há o aumento do volume da caixa torácica e, dessa forma, o deslocamento de um volume de massa gasosa do ambiente externo para o meio interno, para dentro dos pulmões, de modo geral, para as vias de condução, como também para os alvéolos. E a musculatura expiratória, então, formada pelos intercostais internos e também pela musculatura abdominal, especialmente o reto abdominal. Os músculos da expiração, eles são recrutados apenas no momento da expiração forçada. Isso porque durante o processo ventilatório basal, então, em que nós não estamos nos exercitando ou desenvolvendo alguma atividade de resistência, nós temos então a inspiração, sendo desencadeada pela contração da musculatura inspiratória, e durante a expiração, o próprio relaxamento dessa musculatura e a retração do tecido pulmonar já são suficientes para que ocorra o efluxo do volume de ar inspirado. Já durante o processo, então, de expiração forçada, nós temos essa musculatura expiratória auxiliando no processo, então, de expiração. E o epitélio, então, que reveste as vias de condução, é um tipo de epitélio mucociliado. O que significa isso? Apresentam, então, células ciliadas, além disso, as células caliciformes, que são responsáveis pela produção de muco e deposição desse muco sobre o epitélio. Nesse muco que é produzido e então depositado sobre o epitélio de revestimento de toda a via de condução, é importante porque nós temos a deposição das micropartículas que são inspiradas nesse muco.
evitando assim que essas micropartículas alcancem, em sua maioria, a região então de troca que nós temos nos alvéolos. Além disso, nós temos a formação desses cílios, que permitem então um movimento varrendo esse conteúdo de muco associado ao particulado para fora do sistema respiratório. Então, promovendo a limpeza das vias aéreas de condução e evitando a deposição de material particulado na região dos alvéolos pulmonares, o que poderia prejudicar as trocas gasosas. Então, nós temos algumas condições que afetam esse tipo de epitélio, como, por exemplo, promovendo a paralisação desses cílios e promovendo o excesso de produção de muco, como, por exemplo, o tabagismo. Então, aqui representando a região da traqueia, do brônquio e então as suas ramificações em bronquíolos cada vez menores, até a formação dos bronquíolos terminais. E na porção final, então, essas estruturas, os alvéolos, formando o que nós chamamos de sacos alveolares, que é o conjunto, então, desses alvéolos, onde ocorre especificamente as trocas gasosas, e percebam que os alvéolos, embora as estruturas sejam extremamente pequenas, né, aproximadamente aqui 0,3 milímetros, a soma de todas essas estruturas formam, então, a maior superfície de troca que nós temos pelo sistema pulmonar. Então, a maior área, né, que abrange o sistema pulmonar são especificamente os alvéolos, onde nós temos, então, o processo de troca gasosa ocorrendo. Percebam, então, que o fluxo de ar durante o processo de inspiração, nós temos um influxo de um volume corrente. O que significa isso? O volume que nós inspiramos, que é em média 500 ml, e esses 500 ml, então, passam pelas vias aéreas de condução, gradualmente, até alcançar os nossos alvéolos. Nós vamos ver, então, que desses 500 ml, apenas 350 ml alcançam os alvéolos e 150 ml desses 500 permanecem, então, nas vias aéreas de condução. E aqui a representação dos alvéolos. Os alvéolos são, então, as estruturas responsáveis pela reoxigenação do sangue. Então, lembrem que o sangue parte do ventrículo direito, posteriormente é, então, reoxigenado em contato com os alvéolos e, então, redirecionado para a porção esquerda do coração. Vejam aqui que os alvéolos são estruturas circulares, né, estruturas que são similares a esferas, e percebam, então, que o epitélio de revestimento é formado especialmente por dois tipos de células, os pneumócitos do tipo 1 e os pneumócitos do tipo 2. Os pneumócitos do tipo 1 representam a maior área de superfície dos alvéolos, e eles são extremamente importantes porque eles apresentam uma estrutura muito fina, muito delgada, permitindo, então, que a passagem de ar dos gases, né, do O2 e do CO2, se difunda de dentro dos alvéolos rapidamente para dentro dos capilares, enquanto o CO2, que está maior concentrado dentro dos capilares, se difunda rapidamente para dentro dos alvéolos, permitindo a troca gasosa entre o interior dos alvéolos e também o interior dos capilares alveolares, que são esses capilares que estão em torno dos nossos alvéolos, associados aos nossos alvéolos, e que trazem, então, o sangue venoso para ser reoxigenado. Aqui, então, representada a membrana de troca. O que seria essa membrana de troca? Formada pelo pneumócito do tipo 1, por uma fina camada de membrana basal, tecido conjuntivo, e pelas células que revestem, então, que estão formando a parede do vaso sanguíneo, a parede desse capilar, né? Então, nós chamamos de células endoteliais. Percebam que essa membrana de troca, ela está entre 0,1 a 1,5 micrômetros, então extremamente fina. E é a partir da passagem, então, por essa membrana de troca que nós temos a troca gasosa ocorrendo entre o interior dos alvéolos, aqui representado, e os capilares que estão em torno dos nossos alvéolos. Após, então, conhecer quais são os componentes do sistema respiratório e a função de cada um desses componentes, nós vamos agora abordar a mecânica ventilatória, ou seja, de que maneira que essa associação entre a caixa torácica e o tecido pulmonar permite o influxo, entrada de ar para o tecido pulmonar, e o efluxo, saída de ar.
Percebam que a caixa torácica está associada ao tecido pulmonar, formando então uma unidade, em que quando nós temos a contração dessa musculatura da caixa torácica, essa musculatura então exerce força tracionando o tecido pulmonar, que acompanha então o aumento de volume da caixa torácica. Então, no momento de inspiração, nós temos o aumento do volume da caixa torácica e, em consequência, o aumento do volume pulmonar. Isso gera uma redução de pressão no interior dos nossos pulmões e, dessa forma, permitindo o influxo, a passagem de ar para dentro do sistema pulmonar. Então, vejam que o parênquima pulmonar, ele exerce forças de retração. Lembrem que o tecido pulmonar é formado, então, por muitas fibras elásticas. Dessa forma, ele tende, a ficar retraído, porém, quando nós temos o processo de inspiração, contração dessa musculatura, nós temos o estiramento dessas fibras elásticas e, dessa forma, a abertura do tecido pulmonar. E nós temos, então, como forças de expansão, a caixa torácica, através do processo de contração dessa musculatura inspiratória, exercendo força e tracionando o tecido pulmonar. Dessa forma, nós colocamos, então, os músculos da inspiração como sendo o gerador da força motriz, ou seja, uma bomba muscular, que promove a contração, aumento, então, da caixa torácica, dessa forma, aumento do volume do tecido pulmonar, reduzindo a pressão no interior desses pulmões e permitindo o influxo, a entrada de ar. No momento da expiração, nós temos o relaxamento dessa musculatura inspiratória, voltamos então a um volume menor da caixa torácica e, consequentemente, um volume menor do tecido pulmonar, expelindo, então, sofrendo o efluxo do volume corrente. Essa associação entre o tecido pulmonar e a caixa torácica, então percebam aqui que nós temos uma secção transversa, em que nós vemos a caixa torácica e o tecido pulmonar. Vejam que o tecido pulmonar não está em contato direto com a caixa torácica. Quem faz esse intermédio do contato são as membranas pleurais. Então, nós temos uma pleura, que é um tecido membranoso, envolvendo os pulmões. Então, cada um dos pulmões apresenta uma pleura. Nós chamamos essa pleura, então, de pleura visceral, porque está em contato com o parênquima pulmonar. Essa pleura, então, se desdobra no ápice pulmonar e faz contato com a caixa torácica. Nós chamamos, então, de pleura parietal. Vejam, então, que esse espaço entre o tecido pulmonar e a caixa torácica, que está sendo revestido pelas pleuras, nós chamamos de espaço intrapleural. Essa é uma representação um pouco mais didática, do como seriam, então, a colocação dessas pleuras. Percebam, então, que o balão aqui estaria representando o tecido pulmonar e a pleura seria esse balão, especificamente aqui vermelho, se colocando em torno, do tecido pulmonar. Então, vejam que essa face em contato com o tecido pulmonar é a pleura visceral, enquanto a outra face da pleura é a pleura parietal. Entre as duas faces pleurais, nós temos o espaço intrapleural, que é, então, acompanhado, que possui, no seu interior, o líquido pleural. Esse líquido pleural, ele permite, então, que as duas pleuras possam deslizar umas sobre as outras, evitando, então, escoriações ao longo do processo de inspiração e de expiração. E essa associação, então, entre o tecido pulmonar, os pulmões de modo geral, e a caixa torácica, ela nos gera gradientes de pressões. Então, diferentes gradientes de pressões. E as pressões, então, que nós devemos entender nesse processo são as pressões intrapleural. Então, vejam, esse espaço intrapleural, ele apresenta uma pressão. Lembrem que pressão é força sobre área, tá? Então, a pressão intrapleural no repouso, ela é negativa. Isso significa que essa pressão dentro das pleuras, nesse espaço, ele vai ser menor do que a pressão atmosférica. A pressão alveolar, então a pressão no interior dos nossos alvéolos, nós vamos ver que essa pressão no interior dos alvéolos, ela se altera ao longo do processo de inspiração e expiração. Nós temos a pressão transpulmonar. Na realidade, a pressão transpulmonar não é uma medida direta.
ela é dada através desse cálculo, então, da pressão no interior dos alvéolos menos a pressão intrapleural. E essa pressão transpulmonar, ela determina se os pulmões estarão abertos ou se os pulmões estarão em estado fechado, então retraídos. E a pressão elástica, então, determinada pelas próprias fibras elásticas, uma pressão de retração. Vejam, então, aqui que nós podemos ver que a pressão de retração, ela tende a manter o tecido pulmonar fechado, enquanto que a pressão transpulmonar tende a abrir, né, o tecido pulmonar. Então, pressões em sentidos contrários. Vejam aqui que a pressão intrapleural, como eu disse para vocês, ela é negativa. Por que a pressão intrapleural ela é negativa no repouso? Vejam, a caixa torácica, ela tende a expandir o tecido para fora, tracionando para fora no momento da contração. Enquanto o tecido pulmonar, ele tende a se retrair. Então, dessa forma, nós temos criando entre esses dois, né, entre a caixa torácica e o tecido pulmonar, nós temos esse espaço intrapleural que é formado como se fosse uma bomba a vácuo. Então, nós temos as trações em sentidos contrários, reduzindo a pressão nesse ambiente. E como eu comentei, então, com vocês, o processo de ventilação pulmonar, ele compreende, então, o evento de inspiração, que dura mais ou menos 2 segundos, né? Então, vejam que durante a inspiração, nós temos o aumento do volume da caixa torácica, consequentemente, o aumento do volume pulmonar. Isso porque o diafragma, ele é contraído, então, quando ele se contrai, ele pressiona o conteúdo abdominal, né? Aumentando, então, o comprimento aqui súpero e inferior da caixa torácica. Ao mesmo tempo, nós temos a contração dos intercostais, externos especificamente, e dessa forma, com a contração dos intercostais externos, nós temos o aumento antero-posterior, então, o externo, ele se distancia, né, da região das vértebras, vejam aqui aumentando, então, esse diâmetro. Além disso, nós também temos o aumento látero-lateral. As costelas se levantam com a contração da musculatura externa. Então, vejam que nessas condições, nós temos o aumento nessas 3 proporções, aumentando, então, o volume da caixa torácica. No momento da expiração basal, nós temos, então, o processo passivo ocorrendo. Ou seja, a contração da musculatura cessa, gradualmente nós temos o relaxamento dessa musculatura e o retorno, então, do volume pulmonar ao seu estado basal, lançando, então, esse conteúdo de ar que foi inspirado para fora. Então, reduz o volume da caixa torácica, aumenta a pressão dentro da caixa torácica, expelindo esse volume que antes foi inspirado, né, o volume corrente. No momento da expiração ativa, durante a atividade física ou qualquer atividade que aumente, né, o processo ventilatório basal, nós temos então a contração da musculatura acessória expiratória, que seriam então os abdominais e os intercostais internos. De que maneira que isso auxilia? Vejam, quando o reto abdominal ele se contrai, ele empurra o diafragma contra o tecido pulmonar e dessa forma, então, reduz rapidamente o volume pulmonar, expelindo rapidamente, então, promovendo o efluxo do volume corrente. Então, aqui nós temos a representação em gráfico da mudança do volume pulmonar. Isso vai gerar uma diferença de pressão, então, gera gradiente de pressão, o que permite fluxo. Então, lembrem que, assim como no sistema cardiovascular, que nós temos o fluxo sendo mantido porque ocorre um gradiente de pressão, né? O coração gera um gradiente de pressão, gerando então fluxo de sangue. Aqui no sistema pulmonar nós temos a bomba mecânica, né? A musculatura da caixa torácica, gerando esse gradiente de pressão, então aumenta o volume da caixa torácica, aumenta o volume pulmonar, com isso reduz a pressão, permitindo o influxo do volume corrente. Quando a pressão da caixa torácica aumenta em resposta, né, da redução do volume da caixa torácica, nós temos então o processo de efluxo do volume corrente. Então vejam aqui especificamente volume corrente 500 ml durante a inspiração, né, iniciando aqui 0 e ao final da inspiração os 500 ml alcançam então a via respiratória. Percebam que a pressão intrapleural
no repouso, no início do repouso, ela é negativa, menos 5, como nós vimos. Nesse momento em que há a inspiração, ela se torna cada vez mais negativa. Isso ocorre porque a caixa torácica ela vai ser puxada, né, contraída, então puxando a caixa torácica para fora, aumentando o seu volume, e o tecido pulmonar, ele tende a tentar se manter retraído, uma força contrária, é difícil de puxar esse tecido pulmonar, porque ele é elástico, né? Então, essa porção aqui, esse espaço intrapleural, tende a ficar ainda mais negativo. As duas forças, agora maiores, no sentido contrário novamente. Por isso, passa de menos 5 para menos 8 no final da inspiração. E a pressão intraalveolar. Então, no início do processo inspiratório, ela está em 0, ou seja, está igual à pressão atmosférica. Quando nós temos o aumento da caixa torácica, gradualmente a pressão no interior dos alvéolos vai se reduzindo. Lembrem, aumento da caixa torácica, aumento do tecido pulmonar, redução da pressão. Porém, conforme essa pressão vai ficando negativa, nós temos o fluxo de ar ocorrendo, né? Esse ar, então, vai preenchendo até o final da inspiração, novamente o espaço alveolar. Então, zerando novamente a pressão no interior dos alvéolos no final da inspiração. Então, no início da inspiração, se torna negativo, gradualmente o ar vai preenchendo esse espaço, e então nós temos zerado novamente. Vejam, o fluxo de ar ele vai cessar no momento em que a pressão no interior dos alvéolos se igualar à pressão atmosférica. No processo de expiração, nós temos o contrário. Vejam aqui o volume corrente, que estava de 500 ml, gradualmente ele vai sendo expelido para fora do tecido pulmonar. O que está ocorrendo com a pressão intrapleural? Estava mais negativa, menos 8, e gradualmente ela retorna ao longo da expiração ao seu valor basal, menos 5. E o que ocorre então com a pressão alveolar? Vejam, ela vai aumentar e posteriormente reduzir e cair a 0 novamente. Por que isso ocorre? No início da expiração, a caixa torácica volta ao seu volume basal, ou seja, um volume menor do que no final da inspiração. Isso faz com que a pressão dentro, né, da caixa torácica e do tecido pulmonar se eleve. Gradualmente, essa pressão, então, lança esse conteúdo, esses 500 ml para fora, sofrendo efluxo, e esse efluxo ele vai cessar quando a pressão atmosférica e a pressão intraalveolar novamente se igualarem. Então, eu tenho a pressão alveolar no final da expiração, também alcançando o valor aqui de 0. Então, percebam que o fluxo de ar ele ocorre enquanto houver gradiente de pressão. O que é gradiente de pressão? Diferença de pressão entre dois ambientes. Então, o fluxo de ar, assim como o fluxo sanguíneo, vai ocorrer sempre do ambiente com maior pressão para o ambiente de menor pressão. Então, durante a inspiração, quando o aumento do volume da caixa torácica e do tecido pulmonar acontece, a pressão no interior dos pulmões fica menor. Por isso, nós temos fluxo da atmosfera para o interior dos alvéolos. Durante o processo de expiração, o volume da caixa torácica, assim como o volume pulmonar, é reduzido. Então, nós temos uma pressão maior dentro dos alvéolos, o que faz com que o fluxo agora siga sentido contrário, do interior dos alvéolos para a atmosfera. Então, sempre que houver gradiente de pressão, vai ocorrer fluxo. E a intensidade do fluxo, a velocidade com que nós temos o deslocamento dessa massa de ar, vai estar diretamente relacionado com o gradiente de pressão. Quanto maior a diferença, maior a velocidade de fluxo. Então, vejam, o fluxo de ar, ele vai ser proporcional ao gradiente de pressão. Então, se há diferença de pressão, há fluxo de ar. E vai ser inversamente proporcional à resistência. Imaginem que eu tenha uma via aérea fechada. Isso significa que nós temos resistência à passagem do ar. Então, resistência é contrário ao fluxo. Então, vejam que o gradiente de pressão é gerado pela bomba muscular. Quem gera o gradiente é a contração da musculatura.
A contração da musculatura, ela precisa vencer as forças elásticas do tecido pulmonar. Então, quando a contração, a força muscular, é maior do que a força de retração do tecido elástico, nós temos a expansão da caixa torácica e do tecido pulmonar. Além disso, existem as tensões superficiais geradas pelo líquido que está contido no interior dos alvéolos. Então, os nossos alvéolos são um local úmido, é revestido por uma fina camada de água. E a água, então, gera tensão superficial, como nós vamos ver a seguir. Então, para que ocorra fluxo, para gerar gradiente de pressão, é necessário que a bomba muscular vença tanto as forças elásticas do tecido pulmonar, como também a tensão superficial alveolar. E o que está contrário ao fluxo de ar é a resistência. E o que determina a resistência? Por exemplo, a viscosidade do ar inspirado. Se o ar for mais viscoso, nós temos maior resistência. A passagem desse ar demora mais, o que não é muito comum, então nós não temos muita variação da viscosidade do ar. O comprimento das vias aéreas, quanto maior o comprimento, maior vai ser a resistência ofertada. Então, ao longo do processo, de inspiração e expiração, nós não temos uma variação muito acentuada no processo de comprimento. Nós temos, então, o raio relacionado inversamente com a resistência. Isso significa o quê? Quanto menor o raio, o diâmetro, então, da passagem para o ar, para o fluxo de ar, maior vai ser a resistência. Então, vejam que a resistência, especialmente aqui no sistema pulmonar, ela é ofertada pela redução do raio. Vou colocar um exemplo mais prático aqui. Durante o processo de asma, crise asmático, o indivíduo ele apresenta broncoconstrição. O que significa isso? Que os bronquíolos desse indivíduo se contraem, a musculatura ao redor da parede dos bronquíolos se contraem. Então, o diâmetro do bronquíolo fica menor, evitando, então, a passagem ideal do fluxo de ar. Dessa forma, maior resistência. Então, vejam, quanto maior o raio, menor vai ser a resistência. Quanto menor o raio, maior vai ser a sua resistência. Então, nós vimos que a bomba muscular ela precisa vencer essas duas forças, elástica e a tensão superficial. Falando, então, sobre a tensão superficial, vejam que ela é realizada a partir da força de associação, entre as moléculas de água que estão formando uma fina camada que está no interior dos nossos alvéolos. Então, essas moléculas de água elas têm uma forte atração uma pelas outras, criando como se fosse uma rede de tensão. E nós chamamos, então, de tensão superficial. Aqui eu coloquei uma figura, percebam, então, que o inseto consegue caminhar sobre a lâmina da água e ele não afunda. Isso porque a força que ele exerceu aqui, nessa região, não consegue romper as ligações entre as moléculas de água. Então, não consegue romper a tensão superficial. No sistema pulmonar, então, a bomba mecânica ela precisa romper essas forças de ligação que nós temos entre as moléculas de água que estão na superfície dos nossos alvéolos. Então, é necessário para a expansão o rompimento dessa associação entre as moléculas de água para, então, a insuflação desses alvéolos. Então, essa tensão superficial gerada, ela dificulta a expansão do alvéolo, Então, é um fator de resistência para a sua expansão. Além disso, as forças de tensão superficial favorecem o colapso dos alvéolos com menor diâmetro. Vejam aqui que nós temos um diâmetro maior de um alvéolo e um alvéolo com um diâmetro menor. É importante entender que no sistema pulmonar, os alvéolos não apresentam o mesmo diâmetro, nós temos diâmetros diferenciados. Então, esses alvéolos com menor diâmetro, eles tendem a colapsar, ou seja, a se fechar. Isso em função, então, dessa tensão superficial e a atração entre as moléculas de água. Então, nesse momento, nos alvéolos de menor diâmetro, nós temos a tendência a esvaziar esses alvéolos, colapsando esses alvéolos. E qual é o mecanismo, então, que nós temos reduzindo essa capacidade de colapso dos alvéolos com menor diâmetro? Nós temos, então, a secreção dos surfactantes. Os surfactantes são secretados pelas células alveolares do tipo 2, conhecidos também como pneumócitos do tipo 2,
E na composição desses surfactantes, nós temos, então, fosfolipídios e proteínas. Esses fosfolipídios, como, por exemplo, o dipalmitoil e o fosfatidilcolina, ele se associa com essas moléculas de água. Lembrem que os fosfolipídios apresentam regiões hidrofílicas e hidrofóbicas. Então, nós temos a associação das regiões hidrofílicas com essas moléculas de água, reduzindo, então, essas forças de atração, rompendo essa tensão superficial. Então, dessa forma, reduzindo, rompendo essa tensão superficial, o alvéolo ele se torna, então, mais complacente, favorecendo a abertura, né? Então, nós precisamos fazer menos força com a bomba mecânica para a expansão desses alvéolos, e assim também há uma redução nessa tensão de colapso. Então, os alvéolos de menor diâmetro, quando secretado esse surfactante, reduzem essa capacidade de colapso. Esses surfactantes, então, eles são secretados, né, em maior proporção após o terceiro trimestre de gestação. Então, é muito comum que em prematuros nós tenhamos o desenvolvimento da síndrome da angústia respiratória. Isso porque se o bebê, quando ele nasce de forma prematura, ele não tem ainda a produção ideal de surfactantes, esses alvéolos de menor diâmetro tendem a colapsar. Então, o bebê não tem força suficiente na musculatura da caixa torácica para favorecer, então, a expansão desses alvéolos, né, se opondo à força da tensão superficial, o que dificulta o processo, então, de inspiração e de trocas gasosas. Então, durante o processo, né, os ciclos ventilatórios, nós temos cerca de 500 ml sofrendo influxo e efluxo durante o processo de inspiração e expiração. Esses 500 ml representam, então, o volume corrente. Mas percebam que o sistema pulmonar, ele apresenta um volume que permanece no interior dos nossos pulmões, mesmo após o processo de expiração desses 500 ml. Vejam que, após uma expiração basal, então eu acabei de expirar, eu ainda consigo, se houver uma expiração forçada, lançar um volume de cerca de 1 litro e 100 ml para fora do sistema pulmonar. E mesmo após essa expiração forçada, em que eu consigo então lançar esse 1 litro e 100 ml para fora do sistema pulmonar, nós ainda mantemos um volume residual. Então, não importa a quantidade de força que o indivíduo faça para tentar lançar esse volume para fora do sistema pulmonar, esse volume permanece, então volume residual, tá? Então vejam que durante um processo de ventilação basal, nós temos o influxo e o efluxo de 500 ml. Se eu quiser expirar forçadamente, eu posso ter um volume adicional sendo removido do sistema pulmonar de 1 litro e 100. Porém, ainda vai permanecer, né, no sistema pulmonar aproximadamente 1 litro e 200, que corresponde ao volume residual. Então, toda vez que nós temos a inspiração, nós estamos misturando esses 500 ml com esse volume reserva expiratório mais o volume residual. Então, os alvéolos, eles não apresentam uma troca total do ar, né, durante a inspiração e expiração. Nós temos a remoção parcial, a troca parcial desse volume que está contido dentro dos nossos pulmões ao longo do processo de inspiração e de expiração. É importante, então, lembrar que, mesmo após a expiração forçada, os nossos alvéolos, eles ainda estão parcialmente abertos. Se eles estão ainda parcialmente abertos, nós temos o volume residual ocupando esse espaço. Por que os pulmões, os alvéolos, estão parcialmente abertos? Lembrem, então, que a caixa torácica está em equilíbrio com o tecido pulmonar através das pleuras. E a caixa torácica e o tecido pulmonar, então, estão em equilíbrio em que a caixa torácica não está completamente expandida e o tecido pulmonar não está completamente retraído. Se não está completamente retraído, existe espaço, existe volume. Então, esse espaço é preenchido pelo volume residual, assim como pelo volume reserva expiratório. E ao longo dos ciclos ventilatórios, então, da inspiração e expiração desse volume corrente de 500 ml, cerca de 350 ml alcançam, então, a região
dos alvéolos, né, alcançam a região de troca e cerca de 150 ml ficam preenchendo, ocupando, então, o espaço morto. Esse espaço morto, né, anatômico, que representa as vias de condução do ar. Então, não há troca, né, nesse espaço morto. Então, apenas cerca de 350 ml desse volume corrente que alcançam os nossos alvéolos e que, de fato, participam do processo de troca. Por isso, nós falamos que a ventilação pulmonar ela é diferente da ventilação alveolar. A ventilação pulmonar corresponde à soma desses 150 ml, que está ocupando o espaço morto, mais os 350 ml que estão alcançando os nossos alvéolos. Já a ventilação alveolar corresponde, então, a cerca de 350 ml. Isso nós podemos ver, então, que durante um ciclo ventilatório basal, né, nós temos a inspiração de 500 ml. Quantos ciclos nós temos por minuto? Cerca de 12 ciclos por minuto. Isso vai corresponder a uma ventilação pulmonar, então, de 6 litros por minuto, né, 6.000 ml por minuto. Então, eu faço a multiplicação 500 vezes 12, me dá 6 litros por minuto. Quanto desses 6 litros por minuto alcançam os nossos alvéolos? Eu faço a multiplicação 350 vezes 12, que corresponde a 4 litros e 200 ml. Então, vejam que nós podemos calcular qual o volume que vai passar pelo sistema pulmonar por minuto. E que esse volume, então, a ventilação pulmonar é diferente da ventilação alveolar. Lembre, então, que para calcular o volume que alcança os nossos alvéolos, nós precisamos descontar os 150 ml que preenchem a cada ciclo, né, ventilatório, o espaço morto, então a via de condução. E observem que quando nós alteramos frequência ventilatória, né, e a profundidade, então o volume corrente pode ser menor ou pode ser maior de acordo com a profundidade da nossa inspiração, nós temos então mudanças no volume de ar que alcança os nossos alvéolos. Então, nós podemos fazer o cálculo também, considerando volume corrente, considerando a alteração aqui na frequência ventilatória, para observar qual será o volume pulmonar e qual será o volume alveolar. Então, é dessa forma, né, que o sistema respiratório ele consegue modular a quantidade de ar, o volume de ar que alcança os nossos alvéolos, modulando a frequência, então, quantos ciclos ventilatórios por minuto e também a profundidade do processo de inspiração, a nossa amplitude da inspiração. Então, o ar que alcança os nossos alvéolos, né? Lembrem, esses 350 ml distribuídos, então, por todos os nossos alvéolos, se mistura com esse volume residual que nós temos já nos alvéolos, garantindo a manutenção das pressões dos gases O2 e CO2. Então, em um ritmo ventilatório basal, em que nós temos 12 ciclos por minuto, né, em um volume corrente de 500 ml, garantindo que o ar atmosférico se mantenha, então, em 360 milímetros de mercúrio, nós temos nos alvéolos a pressão parcial de O2 de 100 milímetros de mercúrio, enquanto a pressão parcial de CO2 dentro dos nossos alvéolos é cerca de 40 milímetros de mercúrio. Então, vejam que o volume de sangue, né, que é projetado, então, que é ejetado do ventrículo direito, passando, então, pelos capilares alveolares, nós temos a troca ocorrendo entre o alvéolo e o sangue desses capilares, em que o CO2, percebam que o CO2 no sangue venoso, ele está em uma proporção, em uma concentração aqui, uma pressão parcial de 46 milímetros de mercúrio, enquanto no ar alveolar nós temos 40 milímetros de mercúrio. Então, a maior concentração de CO2 está no sangue venoso, por isso nós temos a difusão ocorrendo do sangue venoso para dentro dos alvéolos, do CO2. Então, vejam, o gradiente aqui de pressão, né, do gás CO2 favorece a difusão do CO2 de dentro do capilar para dentro do alvéolo.
enquanto nós temos a difusão contrária, no sentido contrário do O2. Percebam que no sangue venoso, o O2 está em 40 milímetros de mercúrio. E no ar alveolar, nós temos 100 milímetros de mercúrio. Então, o O2 ele se difunde passivamente de dentro do alvéolo para o interior dos capilares, provocando, então, aqui a troca gasosa. Quando que nós temos o processo de difusão cessando, terminando? Quando as pressões parciais em ambos os locais se igualam. Então, o sangue arterial ele vai ter uma pressão parcial de O2 de 100 milímetros de mercúrio, igual à pressão alveolar. E a pressão de CO2 do sangue arterial, 40 milímetros de mercúrio, então igual à pressão de CO2 no interior dos alvéolos. Então, vejam, o processo de troca gasosa ocorre entre os alvéolos e os capilares alveolares, e a troca desses gases, a difusão desses gases, vai ocorrer de modo efetivo até que as pressões parciais se igualem entre os alvéolos e também o interior dos capilares. Então, nesse processo, nós tivemos a reoxigenação do sangue arterial e a remoção do CO2 em excesso. Então, esse sangue arterial ele vai ser distribuído para a circulação sistêmica, o O2 vai ser utilizado pelas células periféricas, então, de modo geral, pelos nossos tecidos. Dessa forma, nós temos a redução do O2 no sangue venoso e o aumento do CO2 novamente. Então, o CO2 ele é produzido pelo metabolismo celular. Dessa forma, se difunde para dentro do sangue, tornando o sangue venoso, retorna novamente para o tecido pulmonar, sendo reoxigenado. Então, vejam aqui nesse gráfico que nós temos, em uma ventilação aqui considerada a ventilação normal, alveolar normal, de 4,2 litros por minuto, nós temos uma pressão parcial de CO2 de 40 milímetros de mercúrio e uma pressão parcial de O2 de 100 milímetros de mercúrio, representado aqui pelos dois pontinhos. Se nós temos uma hiperventilação, a ventilação dos alvéolos é maior do que esse normal, vejam então que a pressão de O2 vai aumentar. Nós temos maior renovação de ar alveolar, por isso a pressão de O2 aumenta. E a pressão de CO2 vai reduzir, em função de que, se nós temos maior renovação desse ar alveolar, isso significa eliminar mais CO2, Por isso, a pressão parcial de CO2 vai reduzir. Numa condição de hipoventilação, menos ar está chegando, então, aos alvéolos, a amplitude ventilatória é muito baixa. Vejam que a pressão de O2 vai se reduzir gradualmente, então eu tenho menor troca, menor alcance de novo volume para os alvéolos, Então, dessa forma, reduzindo a disponibilidade de O2. E se nós temos uma hipoventilação, menor troca, menor renovação desse gás alveolar, consequentemente, maior acúmulo de CO2. E a partir do momento, então, que houve a troca, entre os alvéolos e o sangue, então, representação aqui do alvéolo e o sangue, que está dentro do capilar alveolar, como que nós temos o transporte dos gases, oxigênio e o gás carbônico. Então, vejam que o oxigênio, ele é transportado aproximadamente 2% dissolvido no plasma, então dissolvido na parte líquida do sangue, e 98% associado à hemoglobina. Quem é a hemoglobina? São proteínas que estão dentro das células vermelhas do sangue, dos nossos eritrócitos. Então, o O2 ele se associa à hemoglobina e é transportado, então, em sua maior concentração, 98% dessa forma. Quando alcança os capilares de troca, lá nos tecidos periféricos, o O2 ele se dissocia da hemoglobina, se difunde para dentro do plasma e do plasma, então, para o interior das células que irá utilizar esse O2 em reações químicas. Percebam, então, novamente que nós temos a difusão do gás do ambiente de maior concentração, o interior agora, do sangue, dos capilares, para as células que utilizam o O2. Então, se existe um gradiente de concentração, se existe um gradiente parcial de O2, nós temos troca ocorrendo.
Então, a difusão do O2 vai ocorrer de um ambiente de maior concentração para um ambiente de menor concentração, o interior das células que utilizam esse O2 para as reações químicas, para a respiração celular. Do contrário, como ocorre, então, o gás, o transporte do gás carbônico? Vejam que nós temos 3 formas de transporte. 7% dissolvido no plasma, então maior percentual dissolvido, isso porque o CO2 ele é mais solúvel em água. Nós temos, então, 23% associado à hemoglobina, então um percentual menor do que o O2, e 70% é transportado, então, na forma de bicarbonato. Ocorre uma reação química, então é modificado. Nós falamos, então, que 70% é transportado na sua forma modificada. Então, percebam, onde nós temos a maior concentração de CO2 no organismo? Nas células, no interior das nossas células, porque elas produzem o CO2 após reações químicas. O CO2, então, se difunde para o sangue, tornando esse sangue venoso. No sangue venoso, 7% vai estar na sua forma dissolvida. O restante se difunde para dentro dos eritrócitos, as células vermelhas também do sangue. Dentro do eritrócito, algumas dessas moléculas de CO2 se associam diretamente com a hemoglobina, 23%, enquanto o restante desse CO2 vai sofrer uma reação de hidratação. Então, vai se associar com a água. Quem faz essa reação se tornar rápida? A anidrase carbônica, AC, que é uma enzima. A anidrase carbônica, então, associa rapidamente o CO2 com a água, uma reação de hidratação, gerando o H2CO3, que nós chamamos de ácido carbônico. Esse ácido carbônico é extremamente instável, então ele se dissocia em bicarbonato e H+. Então, vejam que essa dissociação vai gerar H+, o H+, vai se associar à hemoglobina, então não vai se difundir para fora, vai continuar aqui associado à hemoglobina, e o bicarbonato, ele vai ser, então, transportado para fora do eritrócito, então para o plasma, onde vai funcionar como um sistema tamponante. Em troca do bicarbonato, nós temos o cloreto, sendo transportado para o interior do eritrócito, mantendo aqui o equilíbrio de cargas. Então, vejam que a maioria, a maior parte do CO2 é transportado na forma de bicarbonato, através dessa reação química que ocorre no interior dos eritrócitos. Então, esse sangue venoso, ele irá passar pelos capilares alveolares e lá no capilar alveolar, representado aqui pela porção final dessa figura, vejam que nós temos o alvéolo aqui, ocorre a reação reversa, no sentido contrário. Por que ocorre no sentido contrário? Vejam, o CO2 que está dissolvido, ele vai passar a favor do gradiente de concentração, maior concentração no capilar alveolar, para dentro do alvéolo. Isso vai deslocar todas as reações químicas. Então, o CO2 que estava associado à hemoglobina se desprende, passa então para o plasma e do plasma para o interior dos alvéolos. Ao mesmo tempo, nós temos a reação reversa ocorrendo. O bicarbonato entra no eritrócito, sofre a associação com o H+, com o próton, gerando ácido carbônico que se dissocia em água e CO2. E o CO2 novamente se difunde para o plasma, então para o interior do alvéolo. É dessa forma que nós temos a reação química ocorrendo e as trocas, então, no interior, dos capilares alveolares, junto com os alvéolos. E a regulação da ventilação, esse ajuste na frequência e na amplitude do processo de ventilação, então inspiração e expiração. Quem realiza são centros, núcleos neuronais que estão localizados no tronco encefálico, na formação reticular do tronco encefálico. Então, vejam, a ventilação é um processo rítmico, e involuntário. Então, rítmico, constante, mantém uma ritmicidade que é gerada por esses núcleos neuronais, e involuntário porque nós não precisamos pensar para executar, Então, núcleos autonômicos que coordenam esse processo, tá? Então, esses núcleos neuronais geram a frequência e a amplitude de acordo com as necessidades do nosso organismo. Quais as necessidades? Manutenção da pressão de O2
em 100 milímetros de mercúrio, pressão parcial de CO2 em 40 milímetros de mercúrio e, por consequência, o pH em 7,4, né, do sangue arterial. Então, essa modificação, né, na frequência e na amplitude ventilatória, ela é importante para que as nossas células mantenham os níveis de O2 disponível para a utilização, né, que o CO2 seja removido do sangue venoso e dessa forma não altere o pH sanguíneo. Então, todas as modificações no ritmo, na regulação da ventilação, são realizadas para a manutenção desses padrões no sangue arterial. Isso dependendo, então, das atividades que nós estamos realizando ao longo do dia. Se nós estamos em uma situação basal de repouso ou se nós estamos durante um exercício físico extenuante. Em todas essas situações, é necessária a manutenção, então, desses parâmetros dentro, né, de valores aproximados, como os colocados aqui. E como, então, que esses núcleos, né, do tronco encefálico, os núcleos que regulam a ventilação, eles sabem quando precisam aumentar a ventilação ou reduzir a ventilação. Então, nós temos receptores periféricos, né, são aferências sensoriais, que informam o tronco encefálico das concentrações de CO2, das concentrações de O2 e o pH no sangue arterial. Então, vejam, os quimiorreceptores, eles detectam variações do CO2, do O2 e do pH, e quando nós temos, por exemplo, aumento do CO2, redução do O2, nós temos aumento da frequência de disparo dessa informação sendo levado para o tronco encefálico. Então, vejam que nós temos aqui no arco da aorta e representado aqui nessa região no seio carotídeo, então o 5 e o 7, são os locais onde nós temos os quimiorreceptores, células especializadas que detectam variação no CO2, no O2 e no pH do sangue arterial. Sempre que nós temos alteração, então aumento de CO2, redução de O2 e o pH se tornando mais ácido, a frequência de disparo da aferência sensorial para o tronco encefálico aumenta, estimulando os núcleos, então, de processamento aqui do tronco encefálico. Quem são os núcleos que estão localizados no tronco encefálico? Grupo respiratório dorsal, grupo respiratório ventral, que estão no bulbo, e também o grupo aqui respiratório pneumotáxico, que está na ponte. Então, esses grupos estimulam a musculatura da caixa torácica. Então, vejam, sempre que eu tenho a necessidade de aumentar a ventilação, eu tenho estímulo desses grupos, grupo respiratório dorsal, especialmente, grupo respiratório ventral, que estimulam a musculatura da caixa torácica, contraindo essa musculatura, e aumenta, então, a ventilação alveolar, favorecendo as trocas gasosas. Então, esses grupos respiratórios, eles estimulam os motoneurônios. Lembrem que músculo estriado esquelético, né, ele vai se contrair após o estímulo do motoneurônio. Então, esses núcleos que estão no tronco encefálico projetam neurônios que estimulam os motoneurônios que estão na medula espinal. Esses motoneurônios estimulam a contração da musculatura da caixa torácica, expandindo o volume pulmonar. Quais músculos? Especialmente o diafragma, tá? Então, o nervo frênico é estimulado, o nervo frênico formado por motoneurônios, estimulando a contração, né, do diafragma e permitindo, então, um maior influxo de volume corrente, aumentando a ventilação nessa situação, como foi colocado aqui. Então, é dessa forma que o sistema nervoso central sabe, então, as variações de CO2, né, de O2 e também do pH no sangue periférico. Observem, então, nessa figura representada que nós temos os quimiorreceptores periféricos, mas também temos quimiorreceptores centrais. Onde estão localizados esses quimiorreceptores? Na região do próprio tronco, tá? Então, na região do bulbo, especialmente, nós temos os quimiorreceptores que detectam variação de pH. Então, não detectam variação, né, de O2, por exemplo, mas sim a variação do pH. Então, estimulando os quimiorreceptores periféricos, que também estimulam esses núcleos de controle da ventilação. Então, vejam, partindo do bulbo e da ponte, nós temos o estímulo
dos motoneurônios de inspiração e expiração e dessa forma regulando, então, a ventilação pulmonar. Vejam que outras condições que afetam o ritmo da ventilação são as emoções, né? Por exemplo, pessoas que estão apaixonadas ou pessoas que estão em um momento de estresse podem apresentar alterações, né, no processo de ventilação em função, então, dessa atuação desses centros de controle emocionais aqui do sistema nervoso central superior, modulando os centros de controle da ventilação que estão no bulbo e na ponta. Deixei aqui, então, resumido, né, que o ciclo ventilatório pode ser afetado, então, por diversas condições, como nós vimos, o processo, então, né, que estimula os quimiorreceptores periféricos, alterações nas concentrações dos prótons, então, no líquido cefalorraquidiano, alterando o pH, além disso, o processo de fonação, o estado emocional, a deglutição, de modo geral. Então, na nossa aula síncrona, eu vou fazer algumas observações, algumas pontuações importantes e, então, esclarecer as eventuais dúvidas.